Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no encontro número 91. É a segunda parte do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Vamos lá. 19.3, Parábola da Figueira Seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi ver se poderia encontrar nela alguma coisa. Aproximando-se, encontrou apenas folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que jamais ninguém coma de ti nenhum fruto. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, eles a encontraram seca até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vês como a figueira que amaldiçoastes está seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que qualquer um que disser a esta montanha: tira-te daqui e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, e acreditando firmemente que tudo o que disse sucederá, realmente assim vai acontecer. A figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência bondosa, mas na verdade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz exterior, agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, perguntamos que proveito delas tiramos. É ainda o símbolo de todos os que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, dos sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maior parte das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem fruto. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão no nada. Todos os homens voluntariamente inúteis, por não terem colocado em prática os recursos que traziam em si mesmo, serão tratados como a figueira seca. Então, meus amigos, a figueira seca representa aquele tipo de pessoa que só parece ser boa, mas na verdade não faz nada de bom. São aqueles tipos de oradores, por exemplo, que falam bonito, mas quando a gente para pensar, para refletir, não dizem nada que toca o coração. A figueira seca, ela representa também aqueles que têm tudo para ajudar, mas não fazem nada. Essas pessoas são como árvores bonitas, mas sem frutos. Há pessoas que proferem discursos sobre a importância de mudar o mundo, mas não fazem nada para isso acontecer. Por isso, meus amigos, é importante a gente colocar em prática o que temos de bom e fazer a diferença de verdade, e não ficar apenas nas palavras. Vamos em frente. Agora a gente vai falar dos médiuns. Os médiuns eles são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem as suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para tanto. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. São como as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todas as regiões, em todas as camadas da sociedade, entre ricos
e pobres, entre grandes e pequenos, para que não haja deserdados em parte alguma. E para provar aos homens que todos são chamados, desculpe aqui, eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todas as regiões, em todas as camadas da sociedade, entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos, para que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se eles desviam a faculdade preciosa que lhe é concedida do seu objetivo providencial, ou se a colocam a serviço de coisas úteis e prejudiciais, de interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os benefícios da melhoria própria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não soubera semear, e os deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Então, como o texto coloca, os médiuns são aqueles que podem nos transmitir as mensagens dos espíritos, pois possuem habilidades especiais para isso. Eles estão presentes em todas as camadas da sociedade, entre ricos e pobres, para que ninguém seja excluído e para mostrar que todos são chamados para essa missão. No entanto, se o médium não usa essa habilidade de forma certa, se ele não usa essa bênção de forma correta, se usa para coisas sem importância, prejudiciais, ou só pensando em si mesmo, né, para ganhar alguma vantagem, pensando que, de repente, poxa, eu não posso, eu tenho que me aproveitar desses benefícios, dessas possibilidades que eu tenho, ele vai perder tudo. É como aquela figueira que não dá fruto. Então temos que ter muito cuidado com isso. Há pessoas que cobram por alguns serviços. Então é de se pensar, é de refletir, porque de repente ainda há tempo, né, para mudar esse tipo de postura. Continuando. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Estas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Pois, se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E consequentemente, que amor? Então, a fé, conforme o texto apresenta, ela é muito importante, mas não pode ficar parada. Ela precisa estar sempre ativa. A caridade e a esperança são consequências da fé. Ou seja, quando temos fé, também temos esperança de que as promessas do Senhor se cumprirão. E é a fé que nos ajuda a ter amor pelos outros. Se não tivermos fé, como podemos ter esperança e amor? É isso que o texto coloca. Por isso, é bom manter nossa fé viva e presente em todos os momentos da nossa vida. Ela nos sustenta, ela nos dá esperança e nos ajuda a amar. A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que esta base seja forte e durável. Porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela?
Erguei, portanto, esse edifício sobre bases inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. É isso. Na verdade, é um complemento, né, daquilo que a gente acabou de falar. A fé é um presente de Deus que desperta sentimentos nobres em nós e nos guia para o caminho do bem. Ela é como a base sólida de uma construção que precisa ser forte e duradoura. É importante construir a nossa fé sobre bases firmes e inabaláveis. Que a fé seja mais forte do que os argumentos enganosos e a zombaria dos incrédulos. O que que ele quer dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa decide, ela fala assim: eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar minha alimentação, eu quero ser mais saudável. Então, essa pessoa, em muitas situações como essa, ela vai enfrentar alguma tiração de sarro dos amigos. Ah, que isso, cara, vai de ser bobo, isso aí não dá em nada, não sei o quê. Se outra coisa, eu falo assim, você não vai conseguir, daqui a pouco você vai começar de novo, segunda-feira eu começo. Você não vai dar sequência a esse objetivo seu. Nunca foi assim, está entendendo? E aí a pessoa tem que enfrentar esses momentos de zombaria dos incrédulos que acredita que não acreditam que ela vai ser capaz de atingir os seus objetivos. É uma analogia que eu fiz em relação a essa força que você tem para enfrentar a, e a determinação que você tem que ter na busca pelos seus objetivos. A fé, muitas vezes, sofre também esses tipos de ataques, né? Continuando, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam ou mesmo não desejariam possuí-la. Ela encontra palavras persuasivas que tocam a alma, enquanto a fé aparente somente tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que lhe fazer ver a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. É isso. A fé sincera vai além das palavras e toca a alma, de fato, né? É um sentimento profundo de confiança e conexão com algo maior que nós mesmos. Essa fé verdadeira nos fortalece e nos dá esperança mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ela é a base, ela que nos conduz, ela que nos dá, como diz nos slides anteriores, a esperança que a gente vai conseguir. Tende, pois, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Muito bom isso aqui, hein? Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperai, sem jamais enfraquecer. Os milagres são a obra da fé. Então, resumindo, o que ele diz? Não devemos simplesmente aceitar uma fé cegamente. A gente não pode aceitar algo sem questionar ou buscar evidência. Devemos cultivar uma fé verdadeira. Devemos cultivar uma fé pura, uma fé racional. É importante amar a Deus, mas também compreender os motivos pelos quais o amamos. Ok, eu amo a Deus, mas por que eu amo a Deus? Porque minha mãe sempre amou, porque o meu vizinho falou que é legal, porque. Não, é o que a doutrina sempre prega. É a fé raciocinada. É saber por que você está trilhando esse caminho.
Devemos acreditar nas promessas, devemos acreditar nas palavras de Deus, mas entender por que estamos fazendo isso. 19.4.1 A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor, Paris, 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades cujo germe foi nela depositado, primeiro em estado latente e que deve eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até hoje, a fé somente foi compreendida no seu sentido religioso, pois o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque foi visto apenas como o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou através dos mesmos o que pode o homem quando tem fé. Ou seja, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com seu exemplo, não fizeram milagres também? Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida pelos homens de então, mas hoje, em grande parte explicada, e que será compreendida também com o estudo do espiritismo e do magnetismo. Então, a fé é um sentimento que todos temos dentro de nós, ok? E a gente tem que acreditar que isso faz parte de um propósito de vida. É saber que temos habilidades incríveis que podem crescer e se desenvolver se colocarmos nossa vontade em ação. A fé tem sido entendida no contexto religioso, porque Jesus mostrou, através de suas palavras, a força que ela possui. Ele realizou verdadeiros milagres para nos mostrar o que somos capazes de fazer quando temos fé. Inclusive, os apóstolos realizaram milagres também. Mas o que ele está colocando aqui, que a fé é como acreditar em nós mesmos, ter a vontade de querer algo e ter a certeza de que podemos alcançá-lo. Ou seja, não há uma mágica, não há um poder diferente que uns têm e outros não têm. A fé conduz tudo isso. Ela possibilita que as coisas de fato aconteçam. A fé humana ou divina, dependendo de como os homens aplicam as suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empreitada, se tiver fé, pois ele sente que pode e deve conseguir, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer realizar em sua vida belas e nobres ações, tira da sua fé e da certeza da felicidade que o espera a força necessária. E assim também se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Enfim, com a fé não há más tendências que não possam ser vencidas. É a força dessa crença, né? A fé é algo que está dentro de cada um de nós e pode ser tanto humana como divina, dependendo de como a aplicamos em nossas necessidades aqui na Terra ou nas nossas aspirações para o mundo espiritual. Se uma pessoa deseja alcançar algo, ele consegue se tiver fé, porque ele sente que ele é capaz. E isso dá uma força muito grande para ele, que dá esse combustível para ele correr atrás, para ele, eu vou conseguir. Ou seja, com fé a gente consegue superar qualquer tendência ruim que a gente possa ter. E fechando, o que ele coloca, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados como milagres. Eu repito, a fé
é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem persuadidos da força que trazem consigo e quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento jamais chamais de prodígios e que não passam de desenvolvimento das faculdades humanas. Aqui ele cita de uma forma bem clara, bem literal, a questão do magnetismo, que é uma prova gigante do poder da fé quando a gente coloca ela em ação. É a fé que faz o magnetismo curar as pessoas e criar esses fenômenos que antigamente eram considerados milagres. Se todos tivéssemos o conhecimento do poder que temos dentro da gente e usássemos nossa vontade, aquela vontade mesmo. Quando a gente fala nossa vontade, é a vontade acreditando que vai conseguir, né? Seríamos capazes de realizar coisas que muitos chamam de milagres, mas que na verdade são apenas o quê? A demonstração das nossas próprias habilidades. Muito legal, né? É isso. Semana que vem a gente entra no capítulo novo, hein? Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. É a primeira parte desse capítulo que eu acredito que a gente consegue fazer em duas partes, tá bom? Um grande abraço a todos, que tenham uma semana maravilhosa, extremamente produtiva. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.